Deuteronômio, capítulo 7, e vamos começar esta nossa leitura com o versículo 1, ou o versículo 1. Leiamos. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas concerto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Amém. Tomem assento, meus amados irmãos. Eu penso que nesta noite os irmãos prefeririam ouvir a leitura de um dos capítulos do Apocalipse do que ouvir a leitura destes versículos que nós acabamos de ler. Nesta noite, meus amados irmãos, desejo meditar convosco na palavra de Deus, abordando este tema: conhecendo os inimigos. Conhecendo os inimigos. Amados irmãos, existem muitas coisas que estão diante de nossos olhos e diante de nosso conhecimento no dia a dia, que apesar de não ser bíblico, apesar de não ser escritura divina, mas deixa conosco ou para nós alguma lição. Por exemplo, eu não sou acompanhante de nenhum tipo de esporte, de nenhuma modalidade de esporte, não, mas gosto muito de ler os jornais, as revistas, principalmente quando estou viajando. No percurso da viagem, costumo ler mais de um jornal, mais de uma revista, para estar informado com o que se passa, com o que está acontecendo. Até porque eu creio que o pastor não tem a obrigação de ser formado, mas tem a obrigação de ser informado, porque ele representa o povo de Deus, e quando se faz necessário, ele defende a causa de Deus, os interesses da igreja, a fé da igreja, os pontos de vista da igreja, a formação da igreja, e muitas das vezes, algum desses assuntos pode estar relacionado com um acontecimento atual. Mas, deixe isso para lá. O que eu quero vos dizer é que, lendo alguns jornais, observei por mais de uma vez que algumas modalidades esportivas usam como tática de preparativos para enfrentar o seu inimigo, usam como táticas gravar vídeo dos momentos de participação daquele time que um dia, uma data, irá enfrentar, ou que aquele irá enfrentar-se com ele. Ele procura assistir um tape daquele time, procura assistir um tape daquele outro tipo de atleta. Para quê? Para conhecer sua habilidade,
para conhecer os seus segredos de agredir ou de defender-se, o seu esquema de formação. E é interessante que quando eu lia o jornal, dizia, por exemplo, que um grande pugilista, um grande lutador, estava assistindo o videotape de um outro lutador, porque ele queria conhecer toda a sua maneira de lutar e preparar-se para quando fosse lutar com ele. E eu comecei a pensar, vejam o quanto são prudentes, preparados e mentes ativas. E escute o que eu quero dizer a vocês. Eu não estou despertando vocês para acompanhar nenhuma modalidade de esporte, mas se nesta vida, até no âmbito esportivo, os times, as associações ou o que quer que seja, sente necessidade de conhecer o esquema, o modelo de agir, de lutar, de defender-se dos seus adversários, nós principalmente que vivemos lutando, vivemos diante de uma batalha constante, de uma batalha travada, nós precisamos conhecer nossos inimigos. Posso até dizer-vos, conhecer o nosso grande inimigo, conhecendo os inimigos. Quero dizer aos amados irmãos que muitos filhos de Deus, por não conhecer as artimanhas, as táticas, os esquemas, as organizações do reino das trevas e do diabo, muitas das vezes em coisas ainda que mínimas, estão tomando parte com algo do reino das trevas, porque não conhece o esquema do seu inimigo, porque não conhece a maneira de agir do seu inimigo. Conhecendo os inimigos, antes que eu comece a vos mostrar isto à luz da palavra de Deus, quero vos fazer lembrar de um ensino que o Senhor Deus me ajudou a ministrar aqui a todos vocês, quando eu falava para vocês de um ponto tremendo de organização no reino das trevas. Foi quando Jesus chegou e foi expulsar o demônio daquele moço, o endemoniado lá de Gadara, e ele disse assim: Senhor, se o Senhor nos expulsa deste homem, não nos expulse desta região. Quantos estão lembrados que eu expliquei isso aqui? Alguém está lembrado? Se o Senhor nos expulsa deste homem, não nos expulse desta região. Sabe o que aquele espírito maligno estava dizendo? Estava dizendo assim: Senhor, oprimir este homem, perseguir este homem, tentar este homem. Nós tivemos que aprender toda a cultura desta comunidade dele. Nós tivemos que nos especializar nos costumes, usos e cultura aqui de Gadara, para nós podermos lidar com este homem. Se o Senhor nos expulsa dele, mas não nos expulse desta região, porque até nós aprendermos o jeitinho brasileiro, é outro tempo de estágio muito grande. Nós já estamos habilitados a lidar com este povo. Expulsa-nos deste homem, mas não nos expulsa desta região. Vocês já pensaram? O reino das trevas prepara-se para agir nos homens conforme a cultura do lugar, do povoado, da nação aonde ele mora, conhecendo os inimigos. O Senhor Deus disse à nação de Israel: quando tu passares o Jordão e tomar posse da terra que eu prometi aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, destruirás por completo todas estas 7 nações que estarão diante de ti, que são elas, terras de gigantes, heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Primeiro inimigo a ser conhecido, amados irmãos, quereis saber qual é? Nesta lista que a Bíblia Sagrada apresenta, são os heteus. Quem são os heteus, pastor Gilmar? Primeiro, são descendentes do filho de Canaã, ou seja, de Sete, os heteus. Agora, se nós estudarmos isto à luz do hebraico, os heteus eram aqueles que tinham poder para amedrontar.
Guarde bem isto. E se eu estivesse no seu lugar, eu anotaria isto. Os heteus eram aqueles que tinham poder para amedrontar. Irmãos, existe demônios que a sua finalidade, a sua habilidade, o seu trabalho é amedrontar, é intimidar. Existem espíritos malignos que tudo o que ele quer fazer é gerar medo no homem, porque a partir do momento que ele consegue embutir o medo na mente do homem, ele já está roubando as forças do homem. Os heteus eram aqueles que tinham poder para amedrontar. Ouçam o que diz a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Assim nos diz a palavra do Senhor: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão. Sabe o que é isto? Ele não espera um momento propício para ele tentar o homem ou investir. Ele constantemente está igual um leão furioso. Você já pensou o que é ouvirmos o barulho, o rugir de um leão? A primeira coisa que nos vem é o medo. Imagine o que é você, por exemplo, se estivesse lá no Pantanal do Mato Grosso, querendo desfrutar de um lazer, e ouvisse nitidamente um leão dando aquela sua esturrada tremenda. O medo viria de imediato. A Bíblia diz que o diabo anda como que ao derredor, rugindo como leão, isto é, tentando gerar medo, tentando provocar medo, procurando nos agredir. Eu não entendo porque muitos irmãos têm medo até de ouvir um ensino sobre o diabo. Eu não quero que você viva falando do diabo 24 horas por dia, como existem muitos crentes que durante o dia falam mais no nome do adversário do que no nome de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: não tenha medo dele e não deixe ele provocar medo na sua mente, porque maior é o Espírito Santo que mora em você. Os heteus eram habilidosos, tinham habilidades em amedrontar. Meus amados irmãos, prestai bem atenção a isto. O medo é uma emoção negativa muito grande, se bem que tem um aspecto do medo que é positivo. Por exemplo, se nós chegarmos lá naquele quadro de luz, se nós não tivermos medo, nós vamos levar o dedo, tocar o dedo ali e podemos sofrer uma descarga elétrica muito grande e morrermos. A emoção do medo neste aspecto é positiva, mas na maioria das vezes esta emoção chamada medo, ela é tão forte que paralisa nossos nervos, nos leva a um suor frio, nos leva a uma falta de ação, nos paralisa por completo. Eu vou até soltar um segredo aqui para aqueles que gostam de pregar. O medo é uma emoção negativa tão forte que, se alguém ainda não tem da parte de Deus a graça e a habilidade para pregar, quando tem oportunidade para pregar, o medo em forma de nervosismo vai tomando conta da pessoa, aí falta-lhe a voz. Logo ele fica sem voz. Sabe por quê? Porque o nervosismo faz secar a garganta, faz engrossar a saliva. São sintomas da insegurança, são sintomas do medo. Nem todos os casos, mas geralmente quem não fala assim em público é tomado de medo e de nervosismo. Eu estou lhe dizendo isso só para que você entenda o que é o medo. Os heteus
eles tinham estabilidade de gerar medo. Irmão querido, desde o dia que você aceitou a Jesus Cristo, o Espírito de Deus passou a habitar em você. Não tenha medo deste mundo, não tenha medo do futuro, não tenha medo das trevas. Esteja escudado e escondido em Cristo e seja vencedor. Aleluia, aleluia. Outro tipo de inimigo, quem são eles, pastor Gilmar? Os gigazeus. Quem eram eles? Eram aqueles que moravam na lama. Isso aqui era um povo que gostava de morar num lugar mais como que assim um pântano. Gostavam, até porque também achavam que era próprio para eles plantarem ou fazer suas plantações. Os gigazeus eram aqueles que moravam na lama. No âmbito espiritual, aqui está o príncipe da imoralidade. O príncipe de imoralidade. Diz-nos a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Vamos ler. Me acompanhe nesta leitura. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Este espírito que gosta de morar na lama é o espírito de imoralidade. No âmbito espiritual é a lama do pecado, é a lama das obras da carne. Josué capítulo 3 versículo 10, o Senhor diz a Israel através de Josué: destruirás completamente os gigazeus. Porque no meio dos gigazeus existia um tipo de culto onde os pais pegavam seus filhos e depositavam na estátua de Moloque. Era a estátua de um homem com cabeça de cavalo ou de leão, e no seu ventre aqui fazia uma abertura onde ficava um fogareiro aceso, e traziam seus filhos e ofereciam ali em sacrifício. E enquanto a criança estava queimando ali no ventre de Moloque, havia danças indecentes e até ato sexual naquele momento de adoração. E em Josué capítulo 3 versículo 10, o Senhor diz: destruirás completamente os gigazeus, não deixem eles no meio de vós. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam que existe um tipo de príncipe do reino das trevas, que a tarefa dele é provocar a imoralidade, a pornografia, o nudismo, a sensualidade. A sensualidade, se nós associarmos isto ao Antigo Testamento, são os gigazeus. Conheça esse tipo de inimigo e fuja dele. Eu estava conversando com um pastor muito usado por Deus, um homem de Deus que já experimentou orar 24 horas sem intervalo. E eu tenho uma boa notícia para vocês. Nós estamos marcando uma data para trazer este homem de Deus aqui. Deus fala tremendamente com ele. Abrindo parênteses, ouviram falar do filho do irmão Rangel, Custódio Rangel, que foi sequestrado no Rio de Janeiro? Quem ouviu falar isso? Quando aquele moço, filho do irmão Rangel, estava sequestrado, o irmão Rangel ligou com o pastor Eloy. Pastor Eloy orou e o Senhor Jesus mostrou até onde ele estava. Ele disse: ele está em tal lugar, tantos homens estão lá segurando ele. E o irmão Rangel disse: eu posso pegar o avião e vou lhe buscar. Ele disse: venha me buscar, porque eu vou lhe levar lá no local. E foi levar, e o filho do irmão Rangel foi posto em liberdade daquele cativeiro. E eu estava conversando com aquele homem de Deus,
E ele me disse: pastor Gilmar, sabe o que está acontecendo ultimamente aqui em Maceió? Pois ele mora em Maceió. Ele profetizou a morte de Pedro Collor e disse quantos tumores ele tinha na cabeça antes de morrer e antes de ir para os Estados Unidos. Deus é com aquele homem. Ele disse: pastor, eu recebo aqui deputados, senadores, governadores, homens de toda a camada da sociedade. E ele disse: sabe qual é o mais frequente tipo de problema que está chegando a mim? Ele disse: homens casados, homens cheios de netos, chegam aqui e diz: pastor, me ajude, porque eu estou com desejos homossexuais. Chegam gritando e diz: pastor, me ajude, porque estou com desejos, estou querendo tornar-me um homem sexual. Ele chega e confessa, e quando o homem de Deus vai orando, eles vão sendo libertos, choram, voltam e pedem outra ajuda. Sabe que tipo de príncipe das trevas é esta? São ainda origens ou descendentes dos gigazeus, as mesmas obras que procuram sempre provocar uma sensualidade, procura trazer aos seus olhos um pedaço de revista, para que os seus olhos caiam em cima de uma imoralidade e um nudismo. Procure trazer aos seus olhos uma oportunidade de uma imoralidade, de uma pornografia. Conheça o inimigo, e quando essas coisas aparecerem diante de você, não pense assim: mas eu acho que eu estou andando tão bem vestido que as mulheres não tem jeito de tirar o olho de cima de mim. Não pense: eu acho que eu estou ficando cada vez mais bonito, eu acho que eu estou cada vez mais bonito porque as mulheres só faltam me arranhar. Deixa de ser bobo, o diabo está querendo te tragar. Conheça o inimigo, corra para detrás de Jesus. Levante a sua mão comigo rápido e diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Este príncipe de imoralidade trabalha só em cima das obras da carne. Cuidado, 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 cuidado. Oh, aleluia. Outro inimigo, os amorreus. Quem eram eles, pastor Gilmar? Os amorreus era povo que morava nas montanhas. Sabe o que significa isto? São espíritos ferozes, que têm a tarefa de confundir, dividir e destruir. São eles, os amorreus, moravam nas montanhas. Assim como existe espírito maligno brando, porque quando a gente pensa em espírito maligno, só pensa nele rugindo como leão. Aí quando a gente pensa que ele vem como leão, aí desta vez ele vem como ovelha, ou como anjo. Mas esse aqui é feroz. Os amorreus moravam nas montanhas. Continue aí com o capítulo 5, e agora vamos conferir mais outros versículos. Leiamos os versículos 9 e 10. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvido sobre vós, hoje, só um minutinho, é o capítulo 9, versículo 10, mudem de capítulo, 9 e 10. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Esse povo era tão forte que eles eram divididos em 2 bandos, moravam nas montanhas, e a sua tarefa era confundiu com autossuficiência, com espírito de governadores, de reis. Por isso que eram os únicos povos que naquela época tinham reis, tinham até mais de um. E a Bíblia diz em Amós capítulo 2, versículo 9, que os amorreus eram gigantes. Podem ler Amós 2 e 9. Eram gigantes, eram grandes,
Esse tipo de espírito é espírito feroz, é espírito que vem para confundir. Hoje não é oportuno, mas no dia que o Senhor me determinar o coração, eu espero que não demore, eu vou falar para vocês de um espírito de confusão que está se alastrando na América Latina e que está embriagando muita gente e não estão sabendo do que está acontecendo. A Bíblia diz, e o pastor Edson leu hoje, que para os últimos dias haveriam de surgir muitos anticristo. Não sei se você já ouviu falar daquele que se intitula o Messias Reverendo Moore. E as suas atividades estão centralizadas lá na Coreia. Hoje eu vou dizer somente uma coisa para você. No dia que lhe oferecerem uma passagem, seja para Montevidéu, seja para o Japão, para participar de umas conferências, aonde você tem tudo de graça, hotel de 5 estrelas, você não vai precisar nem falar nada, é só participar e desfrutar. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu lhe peço, agradeça e esqueça. Em nome de Jesus Cristo eu estou lhe pedindo, esqueça. Eu estou lhe dizendo isto com conhecimento de causa. Eu tenho as obras do reverendo Mu e tenho as das últimas que ele escreveu. Vocês querem ouvir o que é este espírito de confundir? Uma das últimas obras que o reverendo Mu escreveu, sabe o que é que ele diz? Ele diz que Maria, mãe de Jesus, foi um empecilho na vida de Jesus. Sabe o que é que ele diz? Ele diz que Adão e Eva caíram, pecaram, porque tiveram um relacionamento sexual antes de se aperfeiçoarem. Ainda não estavam preparados para o aperfeiçoamento, para continuar dentro da dimensão do amor de Deus. A geração humana toda caiu. Aí ele diz que Jesus veio para restaurar a família perfeita, o casamento perfeito. Mas quando Jesus quis casar, Maria foi um tropeço, e foi por isso, diz ele, que Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ele disse: como Jesus não pôde tomar a sua noiva e casar-se, então ele fracassou, e o caminho foi o da cruz, e por isso ele prometeu: voltarei outra vez, e quando ele voltar, ele casará e conhecerá a família perfeita e o amor perfeito. Que tal ganhar uma passagem com tudo pago para ir ouvir isto nos lugares mais confortáveis deste mundo? Pastor Walter diz que também já leu as obras e diz que ele diz que Deus não falou com o povo hebreu e que Deus é mentiroso. Oh meu Deus, eu fico com dó, porque existem quantos sofrendo, porque não recebem instrução da sua liderança. Para que vocês não pensem nada errado, mentiram. Se não mentiram, não falaram a verdade a mim e ao pastor José Braga. Se não mentiram, não falaram a verdade a mim e ao pastor José Braga, porque me ligaram dizendo que estava havendo uma reunião de lideranças e que nesta reunião haveria alguns debates, e um deles seria para líderes, bem como os pastores, discorrer sobre o tema os benefícios do evangelho para a América Latina. E não existe nada disto. É para ouvir o pseudo reverendo Mu com as suas heresias. Esta é a grande verdade. Mas alguém pode me dizer, como uma irmã me disse hoje: pastor Gilmar, quando me foi oferecida a passagem, eu já duvidando, eu disse para quem me ofereceu, eu disse: olha, eu sei que eu não vou ouvir nada de espiritual, nada de bom, mas como eu tenho tempo, já que não vou pagar nada,
eu vou aproveitar para passear. Serve assim, estou sendo franco, serve, está aqui a passagem. E ela me dizia isto e me perguntava: e aí, pastor Gilmar? Eu disse: ore a Deus para que você não caia mais nessa situação, porque você disse que não foi participar, foi consciente que ia para um passeio. Mas escute o que eu vou lhe dizer agora, de que eu disse a elas, eu digo a vocês. Meus irmãos, Jesus, quando falou do diabo, disse assim: porque ele não tem parte em mim. Agora escuta, irmãos, se alguém lhe oferece alguma coisa para participar de uma reunião ou de um culto herético, demoníaco, ainda que você não vá lá dizer sim, é verdade, mas se você vai comer com ele, você pode aborrecer o Espírito de Deus. Vocês querem saber por que Daniel e os seus companheiros tomaram o propósito de não comer a comida da Babilônia? Porque a comida da Babilônia, antes de ser trazida à mesa, ela era, pelos sacerdotes da Babilônia, era levantada e diziam: ó Deus Baal, te adoramos pela alimentação, tu és a nossa vida, nós temos este alimento porque o Senhor nosso Deus Baal proveu. E consagravam a Baal. Por isso foi que Daniel disse assim: eu não me contaminarei. A questão não é dizer eu não vou gastar nada, eu não vou dizer sim, eu não vou aplaudir ninguém. A questão não é esta. Não tenha parte, não se aproxime de nada duvidoso. Examine as escrituras, se não souber, procure os líderes da sua igreja. Separai-vos, povo meu, a terra que eu vos dou, matai os jebuseus, os heteus, não dê vossas filhas a eles, não receba as filhas deles, porque eles mudarão o vosso coração, e eu vos amo e vos separei para mim. Matai, separai todos eles e vivei para mim, diz o Senhor. Conhecendo os inimigos, não peço reserva em nada do que eu falei aqui agora. Orei para falar e falo em nome de Jesus Cristo, e não estou pedindo reservas. Falo em nome de Jesus Cristo. Separe-se. Aleluia. 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 Lá em Madureira, na sede no Rio, o pastor Manuel Ferreira disse: quem eu souber que recebeu, que quis passagem para ir lá, será excluído. Pastor Manuel Ferreira disse assim lá: quem eu souber que aceitou esta oferta aqui será excluído. Cuidado com as ofertas de Faraó. Cuidado com as ofertas de Herodes. Dança, minha filha, tu és bonita, dança. Agora diga uma coisa: o que tu queres? Eu te dou o que tu quiseres. Olha, eu te dou uma passagem, escolha: Varig, VASP, Transbrasil. Eu te dou hotel de 5 estrelas. Eu te dou tudo, escolhe. Não é preciso mais do que isso. Eu quero só a cabeça de João Batista. Eu quero só a cabeça de João Batista. Cuidado que o diabo está com vontade na tua cabeça. O diabo está com vontade na tua cabeça, mas o sangue de Jesus é poderoso. O Espírito de Deus vai lhe guardar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Este espírito confunde. Depois vocês vão ler Josué capítulo 9, versículo 10. Sabe o que foi que esses aqui que confundem fizeram? Quando souberam que Deus tinha destruído as nações, abriu o mar vermelho diante de Israel, eles vestiram-se de saco, pegaram pão bolorento, cálice velho, rótulos, vinho velho,
e vieram e disseram: ô Josué, nós viemos de longe, nós ouvimos falar e nós queremos nos unir com vocês, nós viemos de tão longe. Josué naquele momento não orou para tomar decisão, se aconselhou só com os homens, disse: então tá bom, vocês vão nos servir e nós não vamos matar vocês. Irmão, no reino espiritual, ou a gente mata ou a gente morre. Em nome de Jesus Cristo, não estou dizendo você matar o seu irmão, ofender o seu próximo, mas com o diabo e com o pecado não se brinca. Pense no pecado em nome de Jesus Cristo e vença. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando entrares na terra que eu vou te dar, destruirás os heteus, aqueles que têm poder para amedrontar, os gigazeus, aqueles que moram na lama, os amorreus, aqueles que moram nas montanhas, mas destruirás também os cananeus. Quem são eles, pastor Gilmar? Os cananeus são aqueles que gostavam de habitar nas regiões baixas. Eu li para vocês Josué. Vamos ler Josué capítulo 17, versículo 12. Josué 17, 12. Ouça. Oh Deus, ajude o teu povo. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Eu vou esperar vocês respirar para me continuar um pouquinho, porque isso aqui é sério demais. Vamos voltar a ler este versículo? Qual foi a referência? 17, 12. E os filhos de Manassés, uma das tribos de Israel, depois que repartiram a terra, não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Os cananeus moravam em região baixa. Sabe o que significa isso no âmbito espiritual? Região baixa são ciladas rasteiras. Ciladas rasteiras. Os cananeus disseram aos hebreus: olha, fazer guerra, por quê? Vocês mataram os heteus, os jebuseus, nós não vamos trocar a espada. Vocês dominam sobre nós, aqui está a nossa terra, nossas filhas, nosso gado, nossos filhos, vamos habitar juntos? Ai meu Deus, olha a proposta dele. Não puderam expulsar porque queriam habitar juntos. Habitar juntos. Cada vez que o pecado quer habitar junto com a santidade, cada vez que as trevas quer habitar junto com a luz, cada vez que o espírito maligno tem o atrevimento de dizer que quer habitar junto com o Espírito de Deus, o Senhor diz-nos através da sua palavra: separai-vos, povo meu, não toqueis em coisas imundas, e eu serei, vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei para vós Deus, assim diz o Senhor. Por que habitar juntos? Como é que a santidade de Deus vai habitar junto com o pecado? Como é que o espírito de Zebulon ou o espírito do diabo pode habitar junto com o espírito de Deus? Eles queriam morar, os cananeus queriam habitar na mesma terra. Por isso que a Bíblia diz que não adianta casamento misto, não adianta casamento com descrente, não adianta sociedade com o mundo. Agora escute o que eu vou lhe dizer: conhecendo os inimigos, vai chegar um momento na sua vida em que o pecado, de diversas maneiras, vai dizer assim: olha, não tem problema, eu não vou mexer com você, eu não vou lhe tirar da igreja. Olhe, eu nunca vou lhe proibir de ir à igreja, eu nunca vou lhe proibir de servir a Deus. Nós podemos conviver juntos, tá? Você faz o seguinte, ó, você também não se importa comigo, tá? Deixa o meu cigarro, deixa a minha cervejinha, nós vamos habitar junto, tá bom? E pronto, nós vamos ser felizes. Minha moça, quem casa com o filho do diabo
sem dúvida terá o diabo como sogro. Mas é claro, irmão, claro, vai ter ele como sogro. E uma santa de Deus, uma lavada no sangue de Jesus, que quer namorar e casar com o descrente, prepare-se para casar com o cigarro dele, com o álcool dele, com o adultério dele, e se for desses bem relaxado, até com a AIDS dele, até com a maconha dele. Não estou dizendo que todos os homens descrentes, existem homens não crentes que são belos, éticos, morais, direitos, mas a situação neste mundo que eu estou lhe dizendo é isto. E esse tipo de espírito aqui, estes habitantes não foram vencidos. Os cananeus que habitavam em regiões baixas queriam habitar juntos. Muitas das vezes, amados irmãos, nós percebemos as grandes ciladas, mas não percebemos as pequenas. Diga ao Senhor: abre os meus olhos para que eu veja. Tenha misericórdia de mim. Me ajude. Me livre dos cananeus, Senhor. Me guarde. Guarde os meus passos, ó Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Conhecendo o inimigo. Sabe quem era o outro? Os fariseus. Ai, irmãos, sabe quem eram os fariseus? Eram aqueles que viviam de tradições. Os fariseus gostavam de guardar as tradições. Irmão, esse tipo de inimigo aqui não tem chifre, não tem rabo, não agride, só diz assim: guarda as tradições, guarda os costumes. Ouçam o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 7, versículo 13. Adore a Deus, aleluia, porque hoje nós invadimos a casa do valente, abrimos a boca do baú e estamos descobrindo todo o segredo dele, e em nome de Jesus vamos tocar fogo na casa dele hoje. Aleluia. Xarabacantaramanai, toremi rondelebi cantarabacheia, te cante randelaba choteremi cantaramanai, terabande comanai, churremiande labachura bahandaramanai, calremi cantahai, tirabatu de romanai, tirabande cantarai. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Marcos 7,13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Agora ouçam acerca do cuidado de Paulo, como é que Paulo comportava-se com respeito a tradições. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Não se enfade de estudar a Bíblia, irmão, você está sendo vacinado. Qual foi a referência? 2 e 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E não segundo a Cristo. Irmãos, existe na Bíblia doutrinas e costumes, existem bons costumes, e nós não podemos usar do pretexto de dizer assim: isso aqui é costume. Se nós tirarmos os bons costumes da igreja, afetaremos a doutrina. Agora, cuidado com as tradições, cuidado com as tradições de homens, que ficam invalidando a palavra de Deus, concebendo suas próprias doutrinas, infundadas, sem base na palavra de Deus, e colocando jugo sobre o povo. O que vou dizer não peço reservas, pois digo em nome de Jesus Cristo. Muitos dos senhores aqui sabem, principalmente os que moram em Goiânia há muito tempo, os nascidos daqui. Houve um tempo em Goiânia, no estado de Goiás, pastor Félix deve saber disso, que o crente que bebesse uma Coca-Cola estava excluído, porque Coca-Cola era do diabo.
E eu já conheci muitos que até hoje estão desviados porque foram excluídos porque beberam Coca-Cola. E com respeito à ausência de homens que merecem respeito, talvez fizeram isso cheio de zelo, porque existe zelo sem conhecimento. Existem muitos desses que excluíram. Você está excluído porque bebeu Coca-Cola. Hoje muitos deles, até quando estão em reunião de convenção, não almoçam se não tiver a Coca-Cola. Por causa das suas tradições, por causa das suas doutrinas infundadas, sem lógicas. Irmãos, não é preciso extremo, não é preciso exagero. Vamos todo dia examinar esta palavra divina. Aqui tem tudo. Tudo. Aleluia. Para você entender o quanto a Bíblia tem tudo, a Bíblia tem um versículo que diz assim: a cama será curta e o lençol pequeno. Pronto, está na Bíblia, o livro de Isaías. Já pensaram o que é isto? Eu estou só lhe dizendo que a Bíblia tem toda a resposta. Agora, quando nós deixamos a Bíblia, quando nós abandonamos a Bíblia, nós estamos nos entregando a esses inimigos, os fariseus, que colocam suas tradições. Jesus, no sentido, eu digo no bom sentido, brigou com os fariseus e os hipócritas.